Seguimos adiante, vamos falar aqui desse tsunami de golpes que a gente segue sendo refém, sendo feito de refém Brasilzão afora pelo seguinte. Vou falar de um caso que quero propor a seguinte reflexão para vocês aqui. Buscar a liberdade, a felicidade através da meditação, no papel parece uma ótima ideia para regular as ideias, ficar bem consigo mesmo, corpo são, mente sã, enfim. Mas quando o guru está envolvido em bets, no faroeste da jogatina, e faz diversas viagens de luxo, eu acho que tudo acaba mudando, né? Isso porque, meus amigos, o líder de uma seita chamada Osho Rashana é investigado pelo desvio de nada mais nada menos que 20 milhões de reais, além de muitos outros podres por trás dele. Vamos para o Rio Grande do Sul agora, onde inclusive fica esse harém da perversão, com ninguém melhor do que o nosso querido Arthur Cipriani, melhor reportagem do Pampa Gaúcho. Fala, querido Arthur. Meu amigo, que insanidade. Mais uma. Fala pra gente aqui os detalhes mais escabrosos pra gente entender o caso, por favor. É mais um caso extremamente complicado, mais um caso de estelionato. A Polícia Civil aqui do Rio Grande do Sul deflagrou nesta quarta-feira a operação de busca e apreensão nesta comunidade, Osho Rashana, que fica na zona rural de Viamão, cidade aqui próxima à capital gaúcha. O local é habitado por um grupo liderado por Adir Aliati, de 69 anos, conhecido como Premilan, que prega ensinamentos do controverso líder espiritual indiano Osho, conhecido como o guru do sexo. Milan é investigado pela prática de tortura psicológica, curandeirismo, estelionato e também desvio de dinheiro estimado em 20 milhões de reais. É muito valor, não é mesmo, Marinho? Outro ponto importante é que a própria defesa de Milan, feita pelo advogado Rodrigo Oliveira de Camargo, refuta a hipótese levantada pelos denunciantes. Denunciantes esses que são mais de 16 pessoas que trabalhavam nessa comunidade e relataram diversos pontos, como tortura psicológica, estímulos a ações indevidas. E lembrando, né, nenhum deles era formado em psicologia, psicanálise ou psiquiatria, ou seja, todos eles eram treinados e formados por um método criado pelo próprio Milan. A polícia segue investigando esse caso, foram mais de 3 anos de investigação e aí muitos outros crimes e outras provas devem surgir nos próximos dias, Marinho. Meus amigos, esse Osho segue criando um rastro de destruição por onde passa, né? Impressionante. Diretamente do Rio Grande do Sul, Arthur Cipriani, obrigado pela presença aqui. Eu não sei se vocês já viram, mas tem um documentário numa dessas principais plataformas de streaming, chamado Wild Wild Country, que conta a influência assim, destruidora, nefasta, que esse líder de seita indiano, conhecido como Osho, junto com a secretária dele, enfim, promovendo planos de ataque bioterrorista, promovendo assassinatos, enfim, manipulando toda uma comunidade no estado do Oregon, no noroeste dos Estados Unidos. Enfim, segue fazendo escola muitos anos depois. Isso tudo aconteceu nos anos 80. Vocês estão cientes vocês conhecem esse mal acabado aqui ou não? Esse documentário eu não conhecia não, confesso, Marinho, mas eu acho esses casos muito complexos, porque eles acabam unindo para aqueles seguidores, né, uma espécie de liberdade religiosa, uma questão de que as pessoas são livres para terem suas crenças espirituais, para acharem que podem encontrar a iluminação espiritual de métodos variados. Então, para mim, é muito perigoso que a gente criminalize uma prática espiritual. Por outro lado, é muito claro como existem pessoas perversas que utilizam dessa retórica e dessa fantasia de lideranças espirituais para, na verdade, promoverem fraude, estelionato, se aproveitarem da fé das pessoas que o seguem e se tornarem verdadeiros crápulas. Então, é muito complexo como lidar com essa questão, né? Porque você não pode criminalizar a simples prática, porque é possível, né, a liberdade religiosa e as pessoas devem ser livres para perseguir a sua própria fé. Por outro lado, é óbvio que nós precisamos coibir os casos de tortura, os casos de violência, os casos de abuso. Mas
como fazer uma prevenção nesse caso é muito complexo. Acaba que é o tipo de situação que só com investigação robusta, que comprova que toda aquela narrativa espiritualista era só a fraude por trás de um crime, que a gente pode levar essas pessoas à punição. Infelizmente, eu não vejo como fazer um trabalho preventivo melhor. E, mano, meu bom, é impressionante que, invariavelmente, não falha. Esse tipo de seita exótica sempre acaba descambando para uma tragédia com contornos, assim, diabólicos no final das contas, né? A gente lembra do caso do Jim Jones, que acabou do maior suicídio coletivo da história da humanidade, lá na Guiana, né? Uma loucura esse caso, dentre tantos outros ao longo da história. Então aí o Osho, esse indiano, virou o Osho gaúcho agora, desviando 20 milhões de reais, tortura psicológica, enfim, uma insanidade dessas. Pepe, no país do João de Deus a gente já deveria ter aprendido a lição, né? A questão para mim, por trás disso tudo, né, é a canalice de uma pessoa, né, que se aproveita de momentos de fragilidade de outra pessoa para cometer golpe, né? Uma pessoa vai procurar esse Milan aí, que é líder da seita, né, que é porque tem um problema psicológico, tá um momento de fragilidade na família, no trabalho, né? E ele se aproveita desse fato, recebendo pessoas fragilizadas, pessoas com depressão, para entrar na mente dela e manipular essa pessoa, né? Então o crime é muito maior, na minha opinião, do que somente o curandeirismo, né, e outros crimes afins. O crime, na verdade, é uma canalice tão grande que pega a confiança de uma pessoa e faz crime de desviar dinheiro, de pegar verba da família, deixando a pessoa humilhada, mais pobre. Realmente espero que a polícia prenda essa pessoa aí e deixe muito tempo na prisão, segundo meu amigo Palumbo. Meus amigos, tem que prender bandido, né? Como diria Palumbo, tem que prender bandido, não é isso? Meus amigos. Agora, sinceramente, Jess, depois do caso do João de Deus, que talvez foi o mais recente que chocou o país, que inclusive ele ludibriou figuras assim de proa na sociedade brasileira, como até o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, isso é público. Eu acho que as pessoas deveriam pensar no mínimo 50 vezes antes de se envolver em qualquer uma dessas seitas exóticas e doentias, né? Não, sim, e nesses casos eles se aproveitam muitas vezes de um vácuo emocional, que essa pessoa ela quer ter um senso de comunidade, né? Então, como eles são isolados, solitários, sozinhos, eles passam a estar naquele grupo. E esse grupo vai cada vez mais sendo a existência deles. Então, eles estão dispostos a doar tudo que eles têm, a dar todo o seu dinheiro, porque eles passam por uma lavagem cerebral. E a partir disso, é muito mais fácil que esse tipo de golpe aconteça de fato. E essas pessoas, André, elas se afastam da família, elas se afastam, eles fazem questão de afastar de qualquer ciclo social que possa ajudar, resgatar, puxar de volta. Então é um processo muito mecanizado, já antigo, que ocorre com muita frequência no mundo inteiro. E que bom que nesse caso conseguiram identificar pelo menos esse desvio. Espero que essas pessoas paguem o que devem, sejam presas de fato. Meu caro Pepe, é impressionante como esse negócio aí de segue o líder geralmente acaba mal, né? Seja seguindo um líder espiritual, seja quando o Vasco tá na frente do Campeonato Brasileiro. Geralmente não acaba bem. Mano Ferreira. Pois é, e nesses casos a gente vê também essas situações de lideranças religiosas ou espiritualistas, infelizmente, indo para o lado do abuso e da manipulação em diversos tipos de diferentes crenças. Então, não dá para jogar tudo no mesmo bolo ou achar que, por exemplo, se é de uma religião mais tradicional, a pessoa está imune a isso. Quantos casos nós já vimos de padres pedófilos, né, que se aproveitaram da fé e da confiança das famílias e deixar a criança convivendo com a comunidade religiosa, e infelizmente havia canalhas por trás dos líderes religiosos. Então, é realmente algo muito complexo, porque envolve diversas facetas do ser humano, né? E é natural que o ser humano, com suas fragilidades, procure estar em comunidades que ajudem a se sentir melhor, mais curado. Ninguém aqui é contra o exercício da religiosidade. Mas, infelizmente, muitas vezes, numa situação de vulnerabilidade, as pessoas acabam se encantando por falsos líderes religiosos que, na verdade, são grandes canalhas manipulando e roubando as pessoas.